Olá, olá, olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma live muito importante, especial, que eu sempre preparo com muito carinho. Todas as sextas-feiras, às 11h57 da manhã, nessa virada na hora do seu almoço, eu me comprometo a estar aqui com você para discutirmos o desafio de começar a empreender. Poucas pessoas estão falando sobre isso, tem um monte de gente prometendo um monte de coisa, dizendo que você vai faturar A, B, C, valores por mês, mas o início, para quem começa, para quem tem coragem, é realmente um desafio. E eu tô aqui para te mostrar a começar do mais absoluto zero de um modo adequado, com menos dor, com menos problemas, te mostrando os caminhos que eu fiz na minha carreira e que ainda uso muitas dessas ferramentas e desses processos de trabalho ainda na minha carreira, mesmo 6 anos depois. Porque o processo de empreender, ele é um caminho, existe uma trajetória e não é apenas aprendendo a técnica que você vai conseguir empreender. Então vamos lá, boa tarde, bom dia para todo mundo que está entrando. Me deem aí um feedback se está tudo bem, se me vê e me ouve bem. E já bota aqui pra mim um beijo pra todo o Brasil, um beijo pra todos os cantos do mundo que assiste a nossa live. E diz pra mim de onde você me ouve. Eu quero muito saber qual é a sua cidade. Então coloca aqui pra mim qual é a cidade que você tá me ouvindo. Bota aí de onde você está. Porque assim eu consigo entender quais são os cantinhos desse mundão e desse Brasilzão que estão interessadas em empreender e fazer a diferença nas suas carreiras, começando do mais absoluto zero e de um modo adequado e assertivo. Então, já para começar, eu vou trazer alguns pontos polêmicos e no final da live eu vou responder a pergunta que me fizeram nos comentários na nossa última semana, no nosso último encontro. E a pergunta foi: eu posso atender como enfermeira, como profissional da saúde em outro estado? Eu posso simplesmente sair agora daqui da minha cidade e atender em outro estado por livre e espontânea vontade, alugando um espaço e querer mudar? Agora eu quero atender numa cidade diferente? Essa é a pergunta que eu vou responder no final, baseado na nossa resolução da enfermagem, para já trazer clareza na sua tomada de decisão. Muita gente fica prometendo aí mentorias e cursos e aulas estratégicas, mas existe um caminho certo. Então vamos lá. Para você que está entrando aqui, eu vou pedir um voto de gentileza. Eu acredito muito na manifestação dos nossos sonhos e como que isso se dá. Ou seja, o que eu entrego para você de bom grado, de bom coração, a energia que eu entrego pra você, ela volta reverberando pra mim. Então, se você concorda com esse tipo de ideia, eu gostaria que você reverberasse generosidade agora e envie essa live para os seus principais amigos. Sabe assim, quando você toca nessa gaivota ou nessa setinha que tá aqui, ela vai abrir a tela para você enviar para os seus principais amigos. Então envia para as pessoas que você entende que gostaria de receber esse conteúdo, que vai olhar para essa informação com um olhar diferente, para que você realmente consiga auxiliar as pessoas nas tomadas de decisão mais assertivas e contribuindo com informação de qualidade, porque a gente compartilha um monte de coisa por aí, certo? E por que não compartilharmos algo que tenha realmente opções de crescimento para a vida das pessoas? Então, contribua generosamente compartilhando essa live com quem pensa diferente, com quem está fora da caixa, com quem gostaria de fazer algo diferente na sua carreira. Então vamos lá, voltando então ao ponto inicial. O que eu percebo com esses meus anos de docência e com os meus anos como empreendedora é que quando o pessoal vem para pós-graduação, as pessoas estão muito ansiosas para fazer a mudança de vida. E essa ansiedade gera um caminho para quem está do lado de lá vendendo coisas para vocês, condições de gatilhos para venda. Obrigada, doutora Bárbara maravilhosa! Nós somos, né? Estou aqui incansavelmente todas as sextas-feiras falando sobre empreendedorismo.
e sempre peço para as pessoas compartilharem esse conhecimento, porque não é simples, porém é maravilhoso, né? É funcional, faz a gente ter mais qualidade de vida. Então vamos lá. Hoje a gente tem uma esfera de pessoas do mal, posso dizer assim, que pegam os seus gatilhos de sofrimento, o seu desejo de mudar de vida, o seu desejo de fazer a diferença na sua carreira e ficam vendendo algumas coisas para vocês, com a intenção de fazer você acreditar que aquele ali é o pulo do gato para a mudança da tua vida. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: quando você vai adquirir um curso, adquirir uma mentoria, adquirir qualquer formação diferenciada para você, você precisa ter muita clareza de quem tá ali por trás. Essa pessoa já trilhou um caminho positivo na carreira dela? E por que ela tá oferecendo aquilo? Vou trazer mais clareza para essa fala. Existem hoje pós-graduações, principalmente na área da estética, que joga o aluno num conteúdo virtual, num conteúdo online, e diz que o aluno tem que se virar para arrumar o estágio. E que depois você vai sofrer as consequências disso, porque o nosso conselho não vai liberar o teu título de especialista. Porque existem regras do MEC. Mas o que essas pós-graduações falam por aí? Que ela tá legalizada, que ela tem chancela do MEC, que ela pode sim oferecer determinado conteúdo. Então eu preciso que você compreenda que quando você for se inscrever e se matricular em qualquer curso, em qualquer pós-graduação, antes de tudo, você precisa estar numa instituição que realmente seja reconhecida e validada pelo Ministério da Educação. Para que você não perca tempo, e algumas pessoas não entendem isso como uma preciosidade, então você vai perder dinheiro. E é aí que vem. Pós-graduações sérias orientam os alunos a não saírem por aí furando todo mundo. Pós-graduações sérias te orientam a você ir construindo identidade visual, autoridade de mercado, sem se colocar em risco. E o que eu tô vendo por aí as pessoas estão na pós-graduação da estética, querem começar logo para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para vender ali os seus tratamentos, mas na hora que tiver um BO, vai questionar e vai criticar. Eu tenho visto colegas fazendo atendimentos dentro dos hospitais, dentro de unidades de saúde. Eu tenho visto pessoas fazendo no modo muito aleatório, no modo muito improvisado, no modo muito amador. Então eu preciso que você tenha clareza que o dinheiro fácil que tá vindo agora pra você, vendendo ali pra sua coleguinha de plantão, fazendo na gambiarra que você tá construindo, vai dar BO. E depois você vai questionar que a culpa é de outra pessoa, a culpa é do conselho, a culpa é de quem te denunciou, a culpa não vai ser sua. Olha a maluquice. Então, a regra é, na pós-graduação, quando eu ainda estou em processo de formação, eu não posso atender sozinha. Se você tem uma amiga que já está formada, já está habilitada, ela pode vir fazer o procedimento e ela ser a responsável pela execução. E aí você pega destreza e habilidade com uma prática supervisionada onde você é a observadora. Porque isso se configuraria como estágio, se ela liberar a carga horária para você. Mas esse estágio não tem validade legal para o MEC. Por quê? Porque o estágio que é preconizado lá no seu certificado de pós-graduação precisa ser oferecido pela instituição formadora. Vamos pensar, gente, pelo amor dos céus. Imagina você lá na faculdade, tá? Lá na tua graduação. E aí vira a tua faculdade e fala assim, lá nos últimos períodos: oi, doutora maravilhosa, eu vi que você tem aqui um bom segmento acadêmico, mas agora o estágio a gente não vai mais poder te dar.
Eu sugiro que você bata na porta dos hospitais e veja quem abre as portas para você fazer o estágio. Tudo bem? Se você conseguir essa carga horária, eu libero seu certificado. É isso que essas pós estão fazendo. Só que a galera tá tão louca, desesperada pra entrar no mundo do empreendedorismo, da estética, da mudança de vida, que não está enxergando o que esses golpistas estão fazendo com você. Vocês estão tendo clareza? O que eu mais recebo de mensagem, tanto no YouTube quanto aqui, é de pessoas que estão fazendo pós nos modos mais diversos. E eu não tô dizendo que o EAD é o problema. Desde que a prática presencial exista. Tem amigas minhas que têm pós-graduações que a teoria é toda virtual, para que a gente consiga alcançar o maior número de alunos possível, mas elas depois têm a prática em alguns polos presenciais, para te dar a chancela da performance com o seu paciente. Pensem, é só avaliar. Chega de ser menininha, mimada, que fica esperando alguém vir te salvar. Desconfiem quando é fácil demais. Tenham clareza, tá te dando tão fácil assim, por quê? Ai, nossa, finalmente alguém olhou pra mim e reconheceu que eu sou linda, maravilhosa, educada, inteligente. Ah, gente, acorda! Então eu vim pra realmente fazer com que o desafio de começar seja uma realidade na sua vida, mas que você tenha malícia, que você tenha maturidade. Ninguém vai te entregar as coisas de graça. Eu não te entrego coisas de graça, porque isso daqui é o meu tempo de trabalho. Eu tô aqui com um propósito. E eu não tô aqui pra ficar levantando bandeira dizendo que eu sou muito legal. Eu quero que vocês desconfiem. Porque no final da live eu vendo sim, eu vendo a minha mentoria, é o meu conhecimento. Eu quero te ajudar a fazer o certo. Só que eu não minto isso. Eu digo isso todo o tempo. O grande lance é, por que seria diferente com você? Então eu quero trazer maturidade, senso de responsabilidade, pensamento crítico realmente para as minhas colegas que estão sendo ludibriadas, porque eu recebo todo dia. Eu tenho mentoradas que tá tendo que fazer outra pós, porque aquela que ela fez lá atrás não tem validade. Olha isso, gente. Perdeu tempo e perdeu dinheiro. Mexeu com o sonho daquela pessoa. Eu não sei se ela tá aqui na live, mas se tiver e quiser se pronunciar, pode colocar nos comentários. Se sentir constrangida também tá tudo bem. Mas existe, e eu tenho essas pessoas por perto. Então eu não tô falando aqui porque eu quero, criar polêmica pra ser cancelada na internet. Não é isso. Eu quero te alertar pra você parar com essa menininha mimada que tá esperando alguém vir te salvar. Ninguém vai te salvar. Você precisa ter conhecimento e tomada de decisão assertiva pra tua carreira. Então, ponto número 1. Desconfie nessas pós que prometem demais. Pesquisem pós-graduações sérias. Conversem com ex-alunos e ouça qual é a perspectiva que eles têm. Ah, pós foi legal. Teve muitos pontos positivos aqui, teve muitos pontos negativos ali, porque não existe pós perfeita. Se você estivesse fazendo pós-graduação em Harvard, eu tenho certeza que como brasileiro, você iria criticar alguma coisa de Harvard. Eu tenho certeza, porque isso é da nossa cultura. Ah, porque o café tá frio. Ah, porque só tinha joelho, ou italiano, ou bolo passado. Não sei, você vai criticar alguma coisa. Porque isso é uma característica muito nossa como brasileiro. O que eu quero que você tenha clareza é, escolha sua pós-graduação com base nos preceitos mínimos necessários para que você tenha aquele diploma real na tua vida. E aí a gente volta. Então, na minha pós-graduação, eu não posso começar logo. Se eu ainda estou em processo de formação, eu não posso atender, eu não posso abrir um puxadinho, eu não posso fazer um coworking, ir lá alugar uma sala e começar a atender. Se der um BO, vou repetir, se der um BO, isso se configura como exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque você ainda não é especialista. E por que a empresa então não quer vender pra mim? Eu tô na pós, você ainda não é especialista. Mas eu tô na pós, mas pode acontecer alguma coisa e você não concluir. Pode acontecer uma tragédia, uma catástrofe, igual essas que a gente vê por aí, e você não concluir. Então não, você não pode. Não pode, não deveria. Mas a gente sabe que tem. E aí quando tem os problemas, a pessoa fica assim, por que aconteceu comigo? Eu tenho uma lista de coisas pra dizer por que aconteceu com você. Então preste atenção.
Primeiro, segurança em primeiro lugar. Ah, mas é que eu conheço que a categoria A e B, eles fazem ainda na pós. Problema. Se você tiver um respaldo financeiro interessante, uma advogada costa quente, faz. Aí seja livre, você vai assumir a responsabilidade por qualquer ato que aconteça. Você é uma profissional livre e autônoma. Eu digo isso para todas as minhas alunas. Sejam biomédicas, farmacêuticas, enfermeiras, fisioterapeutas, todas. Eu vou dizer sempre em prol da segurança da nossa carreira. É muito tempo de estudo, é muito tempo de dedicação, é muito sonho vislumbrando um futuro profissional adequado para você se queimar agora. Então preste atenção. Cuidado com a rapidez de querer fazer as coisas. Ainda em processo de formação. Virou uma farofa esse mundo da estética. E tá descontrolado e alguém precisa falar sobre isso. Eu acho extremamente promissor, eu vivo da estética plenamente. Desde que a gente faça os caminhos corretos para isso. Ponto número 2, então, na pós-graduação não posso atender. É simples, não posso, porque na faculdade você não fazia. Na faculdade você ia bater na porta de um hospital, você começou a atender em casa, você ia fazer atendimento home care. Para, gente. Preste atenção. A regra do jogo não mudou. Só mudou a tua especialização. Quer dizer que quando você estava fazendo pós em CTI, você já estava dentro do CTI? Duvido. Duvido. E aí eu vou trazer um outro ponto da galera que está chegando nas minhas mentorias. E que eu tenho um pesar muito grande de repetir sobre isso, mas é importante repetir para ver se entra por repetição na cabeça das pessoas. Profissional da saúde não pode ser MEI. O microempreendedor individual, ele não é para o profissional da saúde. Ele está dentro do rol que o governo entende, os órgãos fiscalizadores do governo entendem, que são profissionais que não têm conselho de classe profissional. Exemplo, cabeleireira. Exemplo, extensora de cílio. Exemplo, o pipoqueiro. Vendedor de revista avulso, de cosméticos. Gente, entenda. Começa certo. Aí depois vem falando assim pra mim. Ai, porque não deu certo pra mim. Eu comecei e eu fiz de tudo, doutora. Eu paguei contador e aconteceu. Mas assim, não tinha cliente, não tinha um movimento. É claro, começou tudo errado. Começou tudo errado. E, gente, é muito claro como a água. Começou errado, vai dar errado. Sabe aquele relacionamento que quando você olha pra trás e fala assim, nossa senhora, como que eu consegui? Já tava dando todos os sinais errados lá atrás e você insistiu. É a mesma coisa. Então, repito, não pode atender sozinho enquanto tá na pós. Não deveria se colocar em risco, porque se der uma intercorrência e uma complicação, você vai responder. Outro ponto. Cuidado com as pós-graduações que estão dizendo que você tem que fazer estágio por fora. Pela regra do MEC, pela lei do MEC, Lei de Diretrizes e Bases, que preconizam um processo de educação no Brasil, diz que é a instituição que tem que te oferecer o estágio. Pensa na tua faculdade. Tua coordenadora chegando lá no final de reta, você lá quase que entregando o TCC, ela fala assim, agora para eu liberar o seu diploma, procura um estágio aí, num laboratório, numa clínica, num hospital. Se tu conseguir o estágio batendo lá no hospital, aí eu te dou teu diploma, tá? Pensa, gente. Pensa. Por que mudou? Não mudou. Não mudou. E lê. Eu vejo que as pessoas estão com uma preguiça intelectual, tá tudo aqui na internet. Tu fica vendo um monte de coisa idiota, mas não tem condições de pesquisar em sites de confiança? Em fontes seguras de onde tá vindo essa informação? As nossas resoluções são gratuitas, disponíveis nos nossos conselhos. Tudo tá lá. É só ler. Aí fica acreditando em frase prontas de WhatsApp. De gente que não fez nada e tá ali compartilhando. Ah, pelo amor de Deus. Temos mesmo nível superior? Temos mesmo intelecto acima da média? Você tá realmente fora do contexto da grande massa da sociedade que é manipulada pelas grandes mídias? Pelo amor de Deus. Enfim, a dica da live
de hoje eu vou dar no finalzinho e eu já vou encerrar, mas eu preciso responder a pergunta que me trouxeram na última live sobre atendermos em outros estados. Então você paga o seu conselho aqui no teu estado de origem, mas você quer fazer uma mentoria, um curso ou ir atender em outro estado. Como que isso acontece? Tá? A pergunta era essa. Principalmente por conta do processo de voluntariado, de acordo com as catástrofes. Nesse momento a gente tá falando do Rio Grande do Sul. Então eu não posso simplesmente botar uma mochila nas costas e falar: oi, vou lá, feliz da vida, e começar a trabalhar. Não é assim que funciona, tá? Então, para eu ir atender em outro estado, eu tô me baseando na resolução da enfermagem. Para os profissionais da saúde que estão aqui acompanhando essa live, estou me baseando na resolução da enfermagem. Mas todos os conselhos têm orientações quanto a isso, pré-definidas, tá? Então, vai lá pesquisar no seu conselho, porque eles informam como que a gente pode atender em outros estados. Na nossa resolução da enfermagem, lá do Conselho Federal de Enfermagem, número 560 do ano de 2017, ela diz no artigo 14 que eu tenho atividade eventual com possibilidade de atender fora do meu estado por até 90 dias. Então, o meu conselho me autoriza a atender em outro estado por até 90 dias, ou seja, eu tenho ali um período adequado para atender. E o meu conselho diz que eu posso ir para outra cidade, para outro estado, tá? Especificamente outro estado, atender. Só que existem algumas regras para esse jogo ser real, tá? E quais são essas regras para que eu possa, por exemplo, sair do Rio de Janeiro e atender lá em São Paulo e atender lá em Manaus? O ponto é: eu preciso, no condicionamento número 1, regra do jogo número 1, eu preciso comunicar ao meu conselho. E aí o meu conselho vai entender o porquê que eu tô querendo ir pra lá, pra esse outro estado. Aí, ele me dando o ok, dando deferimento à minha solicitação, ele vai me expedir uma certidão me liberando para ir para esse outro estado. Então, primeiro eu aviso pro meu conselho que eu estou indo para outro estado. Olha, Cora, em Rio de Janeiro, eu quero ir atender lá em Manaus, porque eu fiz uma parceria e eu tenho bastante paciente lá. Você me autoriza, eu estou comunicando a você que eu quero ir para lá, você me autoriza a atender? O meu conselho avalia as regras e me dá uma certidão, para que, se caso eu seja fiscalizada lá, por exemplo, em Manaus, os órgãos fiscalizadores entendem que eu estou ali de modo temporário, que ali é uma eventualidade, eu estou conduzindo um processo de trabalho pontual por tempo determinado. E aí eu apresento essa certidão. Ponto número 1. Ponto número 2, eu preciso informar todas as atividades que eu vou executar lá nesse local, o tempo de cada uma delas, o período de atendimento e o estado que eu tô indo. Por quê? Porque vem o terceiro ponto. Eu vou informar esse conselho desse estado que eu estou indo para esse serviço e já apresento a certidão dizendo: olha, o meu conselho disse que sim. Você diz que sim também? E pronto. Existe uma comunicação. Existe uma hierarquia. Existe uma padronização de processos. Existem condições de segurança para o meu exercício profissional. Ficou claro até aqui? Em relação ao voluntariado, eu vou resgatar uma fala que a gente teve ontem à noite numa live especial sobre atendimentos de urgência e emergência em consultórios e empreendedorismo, e acabou trazendo ali o gancho do processo de voluntariado, quando somos profissionais de saúde que querem ajudar nos socorros de grandes catástrofes e tragédias. Como profissionais de saúde, a gente tem um instinto natural de querer agir, de querer fazer. Mas eu não posso simplesmente botar uma mochila nas costas, pegar a estrada e ir para outro estado ajudar. Existem regras para esse voluntariado. Então precisam ter empresas ou pessoas ou alguma organização responsável por te levar para lá, para garantir que você não seja mais uma vítima. Então precisa ter segurança, um seguro para você de saúde, um seguro de vida,
precisa ter um local de deslocamento, esse traslado entre você e o seu abrigo. Esse abrigo precisa ser garantido por essa instituição ou essa pessoa que está te levando. Precisa ter condições mínimas para te alimentar, para te hidratar. Então não adianta você ir no modo aleatório para chegar lá e você ser mais uma vítima, mais uma pessoa querendo pão e água. Estão entendendo o que eu tô falando? Então não é assim. Os militares, tá? Quem é militar e profissional da saúde, eles têm uma outra logística por trás. Militar e profissional de saúde consegue fazer esse deslocamento entre estados com outras regras do jogo, porque entende-se que os militares estão a serviço do país, então as regras são outras. Mas nós, civis, não podemos ficar trocando de estado ou indo fazer trabalho voluntário ou indo atender em outro estado no modo aleatório. Então existem regras. Procure no seu conselho qual é a sua regra. No nosso, na enfermagem, eu preciso solicitar essa certidão de transferência temporária para condições eventuais de atendimento. Mesmo que isso seja eu ir fazer um botox, uma toxina botulínica num consultório lá em São Paulo. Eu preciso dizer o tempo que eu vou ficar lá, o porquê que eu tô indo. E eu tenho uma regra de informações para enviar para o meu conselho. Ele vai liberar essa certidão e com essa certidão eu vou informar para o conselho de outro estado que eu estou indo e que o meu conselho já também entendeu e me liberou. Ficou claro? Eu preciso que você coloque aqui nos comentários hashtag eu não sabia para que você tenha noção do que está acontecendo. Quando eu identificar que vocês estão realmente compreendendo o meu movimento aqui todas as sextas-feiras, eu vou entregar cada vez mais conteúdo para vocês. Porque o meu papel aqui é fazer com que você não sofra os mesmos caminhos que eu sofri. E o que eu tô percebendo de gente sendo ludibriada, iludida, manipulada e sofrendo golpes com esse novo cenário empreendedor da área da saúde, eu estou chocada. Então o meu papel é te alertar. Primeiro, como responsável de vidas, né, das pessoas que me acompanham aqui. Segundo, porque eu sou professora de graduação e pós-graduação há 6 anos. Terceiro, porque eu empreendo há 6 anos. Quarto, porque eu coordeno uma pós-graduação que tem segurança jurídica, ética, para que a gente realmente fale de modo assertivo. E o que eu quero é que, como mentora, que é o meu quarto ponto, é fazer que você chegue para solicitar os meus serviços com o menor problema possível. Porque eu estou recebendo pessoas que abriram MEI, e isso é um problema, porque vai gastar muito dinheiro para fazer essa troca. E o segundo ponto, mentoradas que estão vindo para pedir ajuda para abertura de clínicas e consultórios que não têm legalidade a sua pós-graduação. E aí perderam tempo e dinheiro. E aí não podem abrir. Aí a gente começa um processo de mentoria que não dá para ter continuidade. Porque o que vai acontecer? Ela vai ter que voltar para fazer a pós dela. Olha bem o que está acontecendo. E perceba. Perceba. Porque tem muita gente, eu recebo mensagens de WhatsApp o tempo todo divulgando curso, divulgando pós. Fique alerta, fique atenta. O meu papel aqui é fazer com que você realmente entenda que o desafio de começar, ele é um desafio altamente possível de ser realidade na sua vida. Então eu me comprometo a estar com você todas as sextas-feiras às 11h57, te entregando o que eu fiz, o que eu faço e o que eu vivo como empreendedora na área da enfermagem e estética. A partir daí, eu quero que você compreenda que se você precisa de ajuda, eu entrego conteúdo gratuito todas as semanas aqui pra você. Num compilado de informações com ferramentas altamente qualificadas para você realmente fazer a diferença na sua carreira ainda esse ano. Agora, se você precisa de ajuda e quer que eu te starte, te ajude a começar do mais absoluto zero, e você tem pressa para isso, não quer esperar as 52 semanas do ano para concluir esse conhecimento, eu tenho uma mentoria exclusiva, onde eu te auxilio na abertura de clínicas e consultórios, mesmo que você ainda não tenha espaço físico, mesmo que você ainda não tenha clientes. Eu te ajudo do mais absoluto zero. Basta digitar nos comentários "quero começar", que eu te mando todas as informações sobre a mentoria para ver se é o seu momento e se você tá aí com condições plenas para fazer a diferença na sua carreira e começar realmente a empreender. Certo, do modo adequado, seguro, com transparência e legalidade. Beijo no seu coração, eu te espero nas próximas lives. Tenha um ótimo final de semana.